quarta-feira eu estive aqui ministrando uma palavra, foi uma palavra muito maravilhosa ao meu coração, que aos poucos o Senhor veio trazendo para mim, e hoje eu queria trazê-la com algumas direções específicas, porque eu acabei meditando um pouquinho mais nela e também num dos personagens da palavra, um pouco mais, para trazer recursos mais específicos sobre o que o Senhor quer falar com a gente nesse tempo. Era uma palavra que eu já pretendia pregar no domingo novamente, até pelo alcance do culto de domingo, e eu tenho certeza que o Senhor quer falar com a gente nessa noite sobre isso, tá bom? Então, para você que está aqui, se você puder, e para você que está acompanhando a gente pela internet, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 13. O Evangelho de Marcos, capítulo 13, do capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 13, desculpa. Diz o seguinte: naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz e disse: Tu és meu filho amado, e em ti eu me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás, e estava com os animais selvagens, e os anjos o serviam. Amém? Eu vou orar rapidamente. Senhor, obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Pai, pela Tua palavra dentro do meu coração, pela Tua palavra dentro da minha vida. Que a transformação na minha vida dia após dia seja de dentro para fora sempre, seja exalando aquilo que o Senhor tem feito dentro do meu caráter, transformado a minha mente, transformado a minha história, e que isso possa ser um reflexo, Pai. A minha vida seja apenas um reflexo da Tua palavra, fiel e verdadeira, não vinculada à minha imagem, não vinculada ao que eu penso, a quem eu sou, de onde eu vim, mas que seja uma história apenas do reflexo do Teu Evangelho sendo revelado e transmitido através da minha vida, das minhas palavras, das minhas atitudes. Que tudo aquilo que eu venha falar hoje, Pai, possa ir de encontro ao coração dos meus irmãos, e que seja exatamente o que eles vão entender, que não haja, Pai, distorção naquilo que vai ser falado hoje aqui na mente e no coração dos meus irmãos, e que o Senhor possa prover todos os recursos necessários para que essa palavra hoje penetre o nosso coração e dê bons frutos, Pai, mais adiante. Assim eu oro, desde já te agradeço, entregando a minha vida em Tuas mãos. Amém e amém. Nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre sobre dois pontos muito importantes da caminhada de um cristão. Eu vou abordar também mais uns outros 2 pontos, mas muito de passagem, porém o centro da mensagem mesmo vai falar sobre tentação e sobre desertos, né? Ou tentações, porque ninguém que passa uma tentação, né? Nós somos muito tentados em várias áreas da nossa vida. E coloquei como tema para que a gente gravasse essa palavra, o CT de Jesus Cristo. O que é um CT? É um centro de treinamento, amém? De qualquer coisa, seja um esporte ou alguma outra modalidade específica, mas é um local onde pessoas se reúnem para aprender uma mesma coisa, seja várias habilidades, seja uma habilidade. E aí você lá passa por processos específicos para que você consiga atingir um objetivo final a partir do seu coração. Amém? E com Jesus não é diferente. Nós estamos aqui nessa terra como peregrinos, como passageiros. Amém? E Ele deseja nos preparar para algo. E nós precisamos evoluir. Assim como quando você chega num lugar, num centro de treinamento de um esporte, e às vezes você já domina algo, mas tem gente lá que domina mais do que você. Ou às vezes você não domina tanto e precisa começar quase que do zero, mas se você não desistir, se você for comprometido, aos poucos você vai evoluindo. E aí você começa a atingir níveis maiores e aí você acaba desempenhando uma função muito melhor dentro daquilo que você se propôs. E com Cristo não é diferente. Amém? E para a gente deixar bem claro esses 2 pontos, eu queria trazer significados bem básicos daquilo que quer dizer treinamento e daquilo que quer dizer deserto, que são 2 pontos sobre os quais nós falaremos bastante hoje. Treinamento é a expressão de treino ou treinamento
e refere-se a um processo de aquisição de conhecimento, habilidades, competências como resultado da formação profissional ou do ensino de habilidades práticas relacionadas a competências úteis específicas. E deserto, por que eu quero trazer o significado desse contexto? Porque quando você fala sobre deserto para um crente, é uma coisa. Quando você fala de deserto para uma pessoa não crente, é outra completamente diferente. Se alguém falasse para mim sobre deserto, eu não sendo crente, não sabendo o significado de algumas coisas, de alguns contextos bíblicos, eu ia pensar que a pessoa estava se referindo só ao espaço geográfico, amém? Deserto lá, o mais conhecido do Saara e tal. Então eu ia pensar que a pessoa estava se referindo a isso, única e exclusivamente. Mas na Bíblia, o significado é diferente. Geralmente, quando essa palavra é utilizada, ela está trazendo o sentido de um assunto, uma aprovação ou um período de profunda reflexão, de dúvidas, de espera de uma confirmação da parte de Deus para que você possa tomar alguma decisão. Então, um deserto dentro do ambiente bíblico, do contexto bíblico, não é um local geográfico. Muitas vezes ele vai ser porque a palavra vai estar se referindo àquele lugar de deserto mesmo, amém? Mas essa expressão, que é quase um jargão usado por nós, ela tem esse sentido. Deserto é um ambiente onde você reflete, onde você é provado, onde você tem dúvidas, onde você espera, para que a partir dali você tome alguma decisão que geralmente a gente não sabe qual é, amém? E só quem espera que vai conseguir decifrar esse momento, esse processo da sua vida e discernir aquilo que precisa continuar fazendo, tá bom? Eu falei um pouquinho sobre treinamento, porque apesar de falar sobre o tema está mais voltado para tentações, mas para que a gente esteja no mesmo entendimento do que eu vou falar aqui sobre o CT de Jesus. Por que é um CT? É um lugar onde você vai aprender coisas e que você vai desenvolver habilidades úteis específicas. Ou seja, não é um centro de treinamento qualquer. Você vai aprender coisa útil, ou, como diz a própria palavra, coisas nobres, coisas que vêm do alto, coisas que vêm da parte do Espírito, são coisas nobres, e são essas as coisas que nós devemos buscar para nós, amém? Então, já que nós vamos falar sobre deserto, sobre tentação, são coisas que precisam ficar muito claras na nossa mente. Todo cristão precisa saber disso, para que entenda o momento que está passando e como tem que se comportar diante de cada momento, amém? O deserto, nós já entendemos que é um período onde você reflete, um período onde você tem dúvidas, um período onde você é provado, e aí a partir daí você vai ter uma possível decisão sobre qualquer coisa que você esteja passando, qualquer assunto que você esteja vivenciando. A tentação não, a tentação é pura e simplesmente uma tentação. Você é tentado em alguma área da sua vida relacionada ao seu caráter, principalmente, no nosso contexto de cristãos. É algo que vem para te tirar do prumo, para te tirar do caminho certo. É algo que vem para desviar você do foco, para desviar você do caminho. E tentação, basicamente, ela não está só relacionada à Bíblia, ela não é só para os cristãos. Tentação é para todo mundo, em qualquer lugar, em todos os aspectos. Às vezes você está focado numa atividade do seu trabalho, que aparentemente não tem nada a ver com a sua vida cristã, aparentemente, porque sempre tem a ver, e aí você é tentado por se distrair com qualquer outro assunto ou com qualquer atitude que foi tomada em relação a você, e você acaba não conseguindo abstrair aquilo, resistir aquilo, e aquilo acaba te levando a se desviar do foco que você tinha, do objetivo que você tinha proposto para alcançar. E muitas vezes a gente incorre no insucesso, na frustração, e isso vai trazendo uma série de situações negativas para o homem, para o homem, que eu digo é o homem e a mulher. Então, e isso acaba trazendo essas experiências negativas, ruins, e aí a pessoa que se forma dessa maneira, diante de vários insucessos, várias frustrações, dificilmente vai ter um equilíbrio emocional, físico e espiritual, E mais ainda, existem muitos cristãos que estão passando por um período de deserto e estão reclamando como se fosse uma tentação, quando é completamente diferente. E essa é uma das coisas que tem que sair muito clara na nossa mente hoje. Deserto é algo bom, não é algo ruim. Amém? Então nós precisamos tirar essa figura de que deserto é algo ruim para nós. Porque se deserto é um momento onde você está sendo provado, onde você está tendo que refletir
né? Onde você está com as suas dúvidas ali em xeque para tentar decifrar, discernir o que está acontecendo e tomar atitudes para frente. Deserto, o ambiente de deserto não é um ambiente ruim. Amém? Só que nós, muitas vezes, por falta de conhecimento, confundimos o que é deserto com tentação, e quando não confundimos, achamos que o deserto é algo ruim, quando na verdade ele não é. Se fosse tão ruim assim, por que a palavra diz que Jesus foi impelido pelo Espírito Santo aí ao deserto? Se fosse tão ruim assim, por que o próprio Deus teria conduzido o povo de Israel até o deserto através de Moisés? Se fosse tão ruim assim, por que João Batista residiria no deserto? Se eu posso dizer que ele residiria, né? Por que ele vivia no ambiente de deserto? Se fosse tão ruim assim, né? Trazendo para o âmbito espiritual mesmo, por que seria ruim se nós temos esses exemplos e alguns outros mais, para estudarmos, para nos aprofundarmos e tentarmos entender o que o Senhor Deus está querendo falar conosco através dessas experiências, através desses momentos. E aqui, antes de entrar um pouco mais a fundo, eu quero dizer para você que, independente de você ser cristão ou não, você vai passar por desertos e por tentações. E a pessoa que não serve a Jesus e que na maioria das vezes não tem um propósito estabelecido para a sua vida, ela vai passar por momentos de deserto, ela não vai entender esse momento de deserto, muito menos vai crescer com esse momento de deserto, e quantas vezes avança, passa por esse momento, não consegue relacionar isso na sua vida, e não consegue encaixar isso para aquilo que o Senhor estava pretendendo para ela. Então, se você segue a Deus ou não, você cairá nesses processos. E você, se serve a Deus ou não, vai sofrer tentações também. Só que como você está, com quem você está, vai determinar muito sobre como você vai passar por esses momentos. A Bíblia diz que no momento de tentação, uma das coisas que nós temos que fazer é nos submetermos a Deus e resistir a Satanás. Se a pessoa não serve a Deus, ela não vai se submeter a Deus, ela vai tentar só resistir a Satanás, e vai ser muito difícil, porque o processo é submeter a Deus e resistir a Satanás. E se a pessoa passa por deserto, sem saber que o deserto é um momento de provação, um momento de crescimento, um momento de reflexão, ela vai passar no deserto murmurando, reclamando, tacando pau em todo mundo, ela não vai refletir, ela não vai entender a provação, vai achar que é tentação, e não vai ter o fruto desejado de um tempo de reflexão, de provação, de crescimento na sua vida. Então, para você que não quer servir a Jesus, você vai acabar passando por momentos de deserto, e também por tentações. Isso daí você não vai ser isento. E além do mais, para aqueles que, como eu há um tempo atrás, não servia a Jesus, às vezes a gente até tem propósito na nossa vida, mas todo propósito debaixo do céu que não seja relacionado a Jesus é finito, é temporário. Tudo, meu amigo, passa. Às vezes a gente entra no emprego achando que vou entrar aqui, vou me aposentar aqui. Daqui a pouco acontece alguma coisa, você tinha tudo para se aposentar lá e você sai. Às vezes você entra num relacionamento de amizade, casamento não, amizade, ou às vezes um pré-namoro, alguma coisa ali, achando que aquilo ali vai ser para sempre, putz, de repente se acaba. Às vezes você entra num projeto de vida específico, de treinamento, né, fitness, alguma coisa assim para você, num esporte, cara, isso aqui vai ser para sempre, e de repente acaba. E tantas outras coisas, até as coisas negativas também são temporárias, doenças, perdas e tantas outras coisas. Então, por mais que às vezes as pessoas sem Jesus consigam passar por esse momento de deserto, acreditando num propósito que elas têm, mas esse propósito uma hora não vai supri-las, porque todo propósito longe de Jesus, ele é temporário e é finito. O único propósito para a gente que não é temporário, que não cabe nesse plano aqui, é a salvação em Jesus para nós. E o deserto faz parte do processo para que a gente alcance esse propósito, que é maior do que qualquer deserto. Qualquer deserto, qualquer tempo de dificuldade, a salvação em Jesus, a vida eterna em Cristo, é maior do que qualquer tempo de deserto. E nem se fala em relação às tentações, que são temporárias, que são rápidas. E ainda mais, o processo de santificação que vai nos conduzir, junto com a graça de Cristo, a essa salvação, é maior que tudo isso. Muitas vezes as pessoas acabam tomando atitudes, né, porque entraram no relacionamento e acabam querendo, né, se santificar, às vezes nem querendo se santificar, não sabendo desse termo, mas
querem se abster de coisas ruins, de coisas imorais e tudo mais, mas tudo por conta de um relacionamento. E aí quando aquilo se esvai, quando aquilo acaba, o esforço por ser moral, por ser justo, por ser fiel, por ser paciente, por ser amoroso, também se vai. Com Jesus não. Com Jesus pode vir o deserto que for, pode vir a tentação que for, a santificação permanece, a gente continua em busca da santificação, a gente continua em busca da salvação. Não importa o tempo, e não importam as áreas da nossa vida, tudo converge para isso. O cristão, quando entende quem é Jesus na sua vida e quando ele recebe a salvação de Cristo sobre si, ele entende que todas as outras coisas, elas são secundárias, a primazia é Ele. Quando você anda sem Jesus, as coisas na sua vida, elas são separadas. Eu falei aqui, às vezes você é um excelente profissional, mas é um péssimo filho. Às vezes você é um excelente esposo, uma excelente esposa, mas é uma péssima amiga, é um péssimo amigo. Às vezes você é um bom amigo, mas é um péssimo profissional. Jesus foi perfeito. Ele é a nossa medida. Ele é o nosso foco, Ele é o nosso objetivo. Então aquele que entende Jesus como centro da sua vida, ele começa a convergir para a direção dele. E a direção dele é não ser só um bom profissional, mas ser também um bom amigo. É não ser só um bom amigo, mas também ser um bom esposo, uma boa mulher, um bom servo, um bom funcionário, um bom patrão. Jesus, ele foi perfeito. Ele perdoou quando tinha que perdoar, ele corrigiu quando tinha que corrigir, ele trabalhou quando tinha que trabalhar, ele largou tudo quando ele tinha que largar, ele morreu quando precisou morrer, e ele ressuscitou também quando precisou ressuscitar. Ele foi completo. E a salvação que nós temos como encontrar está nele, apenas nele. E entender esses processos na nossa vida, seja de tentação, seja de deserto, é fundamental, porque ele passou pelo deserto. E ele passou pelo deserto com um objetivo específico. E nós precisamos entender isso e trazer para a nossa vida os fundamentos e os ensinamentos que isso nos mostra, nos revela, através da experiência de Cristo. Às vezes as pessoas se resumem a fazer tudo para ter uma vida profissional de sucesso. O cristão não. Tudo no cristão converge para agradar ao Senhor, para se santificar e buscar ao Senhor de todo o coração, de toda a força, de todo entendimento. Esse é o maior mandamento de todos: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a tua força. O cristão tem um foco diferente, o cristão tem um propósito diferente, e isso faz toda a diferença quando você está passando por esse momento de deserto. Porque apesar de saber que aquele deserto, quando você consegue discerni-lo, você está percebendo que ele é para uma área específica da sua vida, algo maior não deixa você desistir, que é a santificação em busca da sua salvação, que é a santificação em busca de agradar a esse Deus. Então isso faz com que nós olhemos para o momento de deserto como um tempo diferente e como um tempo bom. 1 Pedro capítulo 2, versículo de 5 a 10, diz o seguinte: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes a pedra dos edificadores reprovam. Essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real e a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós que em outro tempo eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas que agora alcançaste misericórdia. Ele está falando de Jesus. Jesus foi colocado para quem o deseja obedecer, como aquele que vai trazer a misericórdia, aquele que vai trazer a saída, aquele que vai trazer a salvação, aquele que vai ser o motivo de santificação
para que sacrifícios agradáveis sejam oferecidos a Ele. Mas da mesma forma, a mesma pedra, o mesmo princípio, o mesmo Jesus serve para os que decidem desobedecê-lo. E aí cada um vai arcar de acordo com as suas atitudes, de acordo com o seu padrão de vida. Por isso, um dos nossos maiores propósitos de vida é viver em santidade, para que essa palavra se cumpra, para que nós saiamos do tempo de trevas e entremos no momento de luz, para que nós saiamos do tempo de sem misericórdia, de vida miserável, para um tempo de vida em misericórdia com Deus. E isso faz toda a diferença quando você entra no momento de reflexão, quando você entra no momento de provação. A Bíblia ressalta que aquele que é provado e aprovado, esse encontra um bom resultado para a sua vida. A aprovação da parte de Deus, ela não veio para nos reprovar, ela veio para que nós sejamos aprovados. E nesse sentido, aprovados quer dizer que nós cresçamos, que nós sejamos aperfeiçoados, porque também Jesus, enquanto homem, o foi. Jesus foi criança, Jesus sentiu o que nós sentimos. A palavra de Marcos diz que ele estava no deserto com animais selvagens, e Jesus estava no deserto não como Deus, mas como um homem. Então imagina que como homem, no deserto, diante de animais selvagens, ele sentiu medo. Assim como eu e você, nós sentimos medo, ansiedade diante de situações adversas e perigosas na nossa vida. Existem pessoas que passam situações adversas, contrárias, mas existem pessoas que além disso passam por situações perigosas na sua vida. Jesus estava passando por um tempo de perigo, de adversidade. Ele estava no deserto sozinho, caminhando, jejuando e orando, e ele estava sendo provado de todas as maneiras, fisicamente, psicologicamente e espiritualmente. Então ele sofreu, ele padeceu tudo que nós sofremos. Quantos de nós não fomos testados no nosso físico nesse tempo de pandemia? Principalmente, quantos de nós não fomos testados no nosso emocional nesse tempo de pandemia? Muita gente ficou doente emocionalmente e não ficou doente fisicamente. Foi testado, mas não foi aprovado. Talvez porque estava entendendo esse tempo de uma maneira errada, ou porque não buscou o refúgio naquele que é o refúgio. Cara, 40 dias sem comer, sem se alimentar. Ele estava em jejum. Ele estava fisicamente debilitado. Emocionalmente você já vai na sequência também se debilitando. Você já começa a ver as coisas de forma diferente. Mas ele permaneceu tanto em jejum como em oração, para que ele sofresse tudo, para que um dia ele pudesse ser o nosso refúgio. Para que um dia, diante de uma situação como essa, ou de situações até piores, você pudesse chegar a Jesus e falar: Jesus, eu não aguento mais, eu estou sentindo medo, como se animais selvagens estivessem tentando tragar a minha vida. E ele vai falar para você: eu sei o que é isso, e eu tenho a resposta para você. Então quando você entende que você está passando por um deserto, e que alguma área da sua vida vai ser atacada, e que Jesus é a saída para tudo, você busca nele, quando você precisa, a saída para aquilo que você está passando. E algo muito importante para nós no tempo de deserto, e isso confronta muito os cristãos que reclamam do tempo de deserto na sua vida, é que Jesus acabara naquele momento de ser batizado, e no momento do seu batismo ele é afirmado como filho amado e que dá prazer ao Pai. E eu citei como exemplo aqui, quando você tem um irmão, né, quando você não é filho único, que os seus pais vêm e te dão um feedback positivo, te dão um elogio, fazem algo para você positivo, principalmente na frente do seu irmão, o nosso peito dá uma estufada, tá vendo aí? É assim, essa é a reação natural. Então imagina Jesus como homem sendo reconhecido por Deus, o seu Pai, como um filho que dá prazer. Cara, ele se encheu de alegria. Mas diante de uma aprovação dessa tão maravilhosa, vinda de uma pessoa amada, vinda daqueles filhos que buscam honrar os seus pais, daquela figura mais desejada, da que a gente deseja realmente receber honra, prazer, diante desse cenário tão legal, positivo, maravilhoso, que muitos cristãos se limitam a querer viver só isso,
Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, logo em seguida. E o que isso nos diz? Que a nossa vida não é feita só de aprovação. A nossa vida não é feita só de um contexto positivo, bom e otimista. Pelo contrário, a nossa vida passa por situações complicadas e adversas. E aí, quando você entra nesse contexto de deserto, isso nem era um momento ruim, porque isso era para o crescimento e a aprovação do Cristo. As tentações que ele passou, a traição, isso sim foram coisas ruins. Mas o deserto, tendo em mente que é um tempo de crescimento, é um tempo de adversidade, mas é um tempo de crescimento. Então, muitos cristãos entram no deserto negativos, com cabisbaixos, porque não entendem que aquele momento é o momento que o pai preparou para que o filho fosse lá na frente elogiado novamente. Eis o filho em quem eu me comprazo. Mais uma fase você venceu, mais um propósito você cumpriu. Afinal, um pai não se alegra só quando um filho se forma no maternal, mas a cada medida de crescimento do filho, a cada palavra que ele fala, a cada domínio que ele tem, o pai vai se alegrando e o pai vai honrando o filho. E os desertos da nossa vida são para que nós, a cada passo, a cada momento, a cada fase, a cada tempo, sejamos edificados, crescidos, aperfeiçoados, fortalecidos, para que o pai olhe para nós e fale: você está se aproximando cada dia mais da estatura do varão perfeito. E nós precisamos ter isso em mente. Sobre deserto, nós temos outros dois exemplos que eu citei aqui: o de João Batista e o do povo de Israel, no Egito, quando saiu da escravidão. A Bíblia diz que os israelitas comeram do maná durante 40 anos, até chegarem em uma terra habitável, comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. Canaã era o propósito do povo de Israel, amém? Esse era o destino do povo de Israel. E eles demoraram 40 anos, sendo que eles poderiam demorar apenas alguns dias. E quando você lê a história do povo, você entende que por causa da desobediência, por causa da falta de entendimento do povo, do momento que eles estavam vivendo, do que aguardava eles se perderam no meio do deserto. E é isso que tem acontecido com muito crente. O mesmo Deus que conduziu o seu filho amado para o deserto, conduziu o seu povo escolhido, separado para o deserto. E por que esse Deus escolheria o seu filho amado Jesus para ser aprovado e o povo para ser reprovado? Não existe. Deus desejava que o seu povo alcançasse o objetivo, a terra prometida. Só que o povo, por causa das suas atitudes, não conseguiu chegar lá. E aí, quando você olha para Jesus, na sua experiência no deserto, quando ele responde a Satanás, passando por cima das suas necessidades primárias, passando por cima da sua necessidade de orgulho sentimental, passando por cima da sua natureza divina, ele não perdeu o foco. Ele disse aqui, eu imagino, né, se fosse eu, que apesar de eu ter todo esse poder, apesar de eu poder seguir esse outro caminho, o propósito não é esse, o processo não é esse, o processo é aqui, então eu vou continuar por aqui. Basicamente foi isso que Jesus falou a Satanás: você me oferece um caminho, mas o caminho não é esse, o caminho é com o Pai. Por mais que eu tenha que passar por algumas situações, o caminho é com Ele. E no povo de Israel é completamente diferente. Quando Moisés se afasta para ir ao monte, pegar as direções divinas, e ele demora alguns dias, o povo se desvia, e o povo já arranja outro Deus para servir. Nós não fazemos diferente muitas vezes. Durante o período de deserto, se o Senhor demorar um pouquinho para responder a gente acaba formando bezerro de ouro para a gente, desejando voltar para o lugar onde nós estávamos. E tudo isso porque os nossos olhos não estão em Jesus, os nossos olhos não estão no propósito, os nossos olhos estão na situação do deserto. E o deserto é geralmente um lugar onde você vai ter que ter paciência, mas você vai passar. O deserto é finito, o deserto vai acabar. Se você não tirar os olhos do processo e do propósito final, como Jesus fez, você vai avançar e você vai vencer esse período. Mas se você se desesperar por ansiedade, por medo, por falta de fé, e criar bezerros de ouro para você a cada deserto que você passa, o processo não vai ser completado, o propósito não vai ser alcançado. E isso é um perigo. O povo perdeu o propósito e tirou os olhos de Deus.
Deus sempre fora o refúgio de nós e de Jesus. Só que Jesus permaneceu com essa convicção até o fim. E o povo, por várias vezes, esqueceu disso. Um outro exemplo é sobre João Batista. João Batista, diferente da experiência de Jesus e da experiência do povo de Israel, ele decidiu ir para o deserto. Ele viveu no deserto. E aí quando você estuda a história de João Batista, ele era descendente de sacerdote. Era para ele estar lá com os caras que ficavam à vista do povo. Mas ele decidiu se separar. Porque o propósito dele se resumia a Cristo, a clamar no deserto para anunciar o Cristo. Esse era o propósito dele. Agora olha como o deserto é tão ruim. Ele foi cumprir o seu propósito no deserto. Ali ele cumpriu, ele presenciou, ele reconheceu o Cristo. E aqui uma dica para você: nesses momentos, principalmente quando você está em jejum e oração, é muito mais fácil para você reconhecer a presença de Deus diante da sua vida. João estava separado. João não estava sendo corrompido, nem estava com aquele monte de barulho na sua cabeça do povo, da civilização, da cidade. Ele estava mais afastado. O padrão de vida dele era diferente. Enquanto todos questionavam: quem é o Messias? Tu és o Messias? Todos tinham dúvida. Quando ele viu a Jesus, ele falou: eis o Cristo, do qual eu não sou digno nem de desatar o cadastro. Ele reconheceu porque ele estava num momento separado. Ele entendia o propósito dele de vida. Ele sabia que ali era o lugar onde ele ia reconhecer Jesus. Cara, muitas vezes Jesus está te levando, te conduzindo. O Espírito está te conduzindo ao deserto para que você reconheça uma das suas faces, um dos seus propósitos para você, um momento específico para a sua vida. E você está renegando o deserto, sendo que é lá o lugar onde ele vai se revelar a você. É lá o lugar onde você vai ter experiência com ele. Por isso o perigo de nós não entendermos esses processos da nossa vida. Nós temos que tomar cuidado. João Batista, ele poderia ter uma vida completamente diferente. Ele foi um exemplo de humildade, podendo ter todas as outras coisas, podendo ter todo o conhecimento bíblico e teológico. Ele preferiu o deserto, ele preferiu a santificação, ele preferiu a separação para estar mais próximo do seu propósito final, que era Jesus. Nessa noite, eu não posso te deixar sair daqui confuso sobre qual é a sua missão e quem te comissionou. Jesus te comissionou, o próprio Deus te chamou. Ele vai com você até o fim, e a sua missão é a vida eterna ao lado do próprio Deus. É passar por esse tempo que é só um momento, é só temporário, e alcançar aquilo que realmente é firme, tem valor e é eterno, que é a coroa de vida. Hebreus capítulo 5, versículo de 8 a 10 diz que, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é fonte de salvação para aqueles que obedecem. Essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito, e Ele é aquele que vai nos levar até o nosso propósito. Então que a partir de hoje você encare não só o deserto, como qualquer outra área da sua vida que vai ser vencida, que você vai ser aprovado, que você vai refletir, vai conseguir discernir como apenas uma parte do propósito final, que é a salvação e a vida eterna em Jesus. É a coroa de vida, e Ele está com você até o fim. Afinal, porque Jesus foi levado ao deserto? Não só para ser modelo de vitória, mas justamente para ser o nosso consolador e refúgio nos nossos momentos de deserto. Ele não foi só como modelo, só como exemplo, ele foi provar, conforme diz Hebreus, ele obedeceu por meio daquilo que sofreu. Ele sofreu e aprendeu a obedecer por meio disso, para que ele fosse o nosso refúgio, porque quando nós sofrermos por causa da nossa obediência, ele vai nos consolar.
Ele vai nos acudir. Hebreus capítulo 12, versículo 14 a 18 diz: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos nossos pecados. Porque tendo em vista que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o deserto que você está sendo provado agora para ser aprovado, mas ele conhece, e ele já sofreu, ele já padeceu, ele vai nos socorrer. Só que você pode buscar o socorro dele nesse tempo ou não. Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16 diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. O objetivo do deserto, com certeza, não é destruir a gente, com certeza não é diminuir a gente, com certeza não é fazermos fraquejar ou desistir. E algo que me chamou bastante atenção, além do último versículo, foi que ele diz: apeguemo-nos com firmeza à fé que professamos. Você que está me acompanhando hoje, vocês que estão aqui comigo nessa noite, nós temos que nos apegar à nossa fé acima de qualquer coisa. Nós temos que nos apegar a Jesus acima de qualquer coisa. O Evangelho de Jesus não pode ser resumido a eu posso fazer isso ou eu não posso fazer aquilo. O Evangelho de Cristo já está posto, já foi consumado. Ele mesmo disse: está consumado. O Evangelho de Cristo está aí. Não cabe a mim inventar aqui alguma história, não cabe a mim aqui trazer o Evangelho para a minha vida e trazer as minhas experiências para vocês. Eu tenho que falar para vocês do Cristo, de Jesus. Tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo converge para Ele. Os cristãos têm colocado as suas expectativas ou têm limitado Jesus a um bom emprego, a um bom relacionamento, a uma boa vida sem problemas. Isso não existe. Nós temos limitado o Evangelho de Cristo. Nós temos falado muito mais de experiências humanas do que a experiência de Cristo. E aqui é o resumo da experiência dele. Ele não se ligou na sua categoria de Deus. Ele desceu, ele sentiu o que nós sentimos, ele sofreu o que nós sofremos, ele se compadeceu de nós, para que fosse fonte de eterna salvação para nós. Isso é o Evangelho. Ele é fonte de eterna salvação, e é isso que nós temos que viver, buscar a fonte todos os dias, para nos desviarmos do mal, para nos desviarmos das trevas e caminharmos à luz e pregarmos essa verdade a todos aqueles que nos rodeiam. Vamos esquecer os probleminhas, vamos esquecer os debates espirituais no Instagram, gente. Vamos esquecer as linhas teológicas ou qualquer outra coisa, vamos focar nele. Ele é o centro da nossa vida. É para Ele que nós temos que olhar. Como é que eu faço? É para Ele que nós temos que olhar. O que eu falo? É Ele que nós temos que ouvir. Como eu me comporto? É para Ele que nós temos que olhar. Até o apóstolo Paulo, quando se referiu a si como exemplo, ele disse que só era exemplo porque ele tinha se baseado no padrão de vida de Cristo. Ou seja, no final é sempre Ele. E isso é o que vai te tirar de todo e qualquer momento da sua vida aprovado. Seja tentação, para que você resista e ela fuja de você. Seja deserto, para que você reflita, para que você seja preparado, aprovado
nesse período de reflexão. Afinal, por que nós somos levados ao deserto? A resposta está em Hebreus capítulo 4, que eu acabei de ler. Para que nós nos aproximemos do trono da graça de Deus. Fala sério, os momentos que nós estamos mais na bad são os momentos onde nosso coração fica mais quebrantado. Porque aí você olha para a sua vida e você fala: eu não sou nada, eu preciso daquele que é tudo. Então os momentos de deserto, que são os momentos de reflexão, são momentos para que nós nos aproximemos de Cristo. E aí, quando nós olhamos para o cenário que nós estamos vivendo, a igreja deveria se aproximar mais ou se distanciar mais de Jesus. Quando a gente olha para esse cenário onde as pessoas veem que a vida não vale nada, e que o dinheiro não vale nada, e que o tempo é curto, e que tudo pode acontecer a qualquer momento, nós deveríamos nos aproximar mais e mais e mais de Jesus, porque só Ele é fonte de salvação, só Ele é fonte de vida. Então o deserto tem o propósito de nos aproximarmos de Deus. Jesus se aproximou do Pai. O povo por várias vezes se aproximou do Pai e seguiu para o propósito final. João se aproximou do Pai. O propósito do deserto é nos aproximar de Deus. Além disso, o deserto tem o propósito de nos revelar o nosso poder de resistência e confiança em Deus. Como? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum a homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, e quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que você possa suportar. Sabe, você que já teve uma experiência, até citei aqui, de treinamento, de força, de algum esporte, alguma coisa, às vezes você olha para aquilo e fala: caraca, eu não vou conseguir. E com o passar do tempo você vai treinando, você vai tentando, até que chega um momento onde você olha para trás e você vê, no caso, só um exemplo de levantamento de peso, você fala: caraca, como que eu estou levantando tudo isso? E passa um filme, quando você chegou naquele lugar e você fala: eu não tinha nem capacidade, eu saía daqui todo doído, arrebentado, no outro dia eu não podia nem treinar, e olha o que eu faço hoje. Ou qualquer outro tipo de treinamento, qualquer outro tipo de momento específico de crescimento na sua vida. O deserto vem com o propósito também de revelar a perseverança que você tem, o poder de resistência que você tem. Jesus resistiu até o final, mesmo com os seus medos. Nós temos a capacidade também de resistir até o final, até porque cada momento, cada deserto que o Senhor propõe para nós, está de acordo com a nossa capacidade. Ele não coloca nada além daquilo que nós podemos aguentar. Então, se Ele te colocou no momento de reflexão e deserto, você pode aguentar até o final. E se você aguentar, esse momento vai revelar a tua força, a tua fé, a tua perseverança e a tua obediência. O deserto ainda tem o propósito de nos despertar e de nos deixar alerta. Lucas capítulo 22, versículo 46. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. O deserto é aquele momento que tira a gente da zona de conforto. É o momento onde aquele que acha que já está com 10 anos de crente, 5 anos, 3, 2 anos, está sossegado. Eu já li a Bíblia 1, 2, 3 vezes, tá tranquilo, é comigo. Pode vir, capeta, que eu vou te responder na palavra. E aí quando o capeta vem, na primeira você cai. O deserto tem o propósito de te deixar alerta. Imagina Jesus no deserto com animais selvagens. Você dorme com um olho e com o outro você fica vigiando. No deserto, quando a gente está passando por um momento de provação, a gente fica atento, alerta, em oração. É diferente o cenário. Quando você não está no deserto, quando você está na sua casa, você está sossegado, você está tranquilo. Às vezes as coisas acontecem, você acha que foi obra do acaso, porque você não está alerta, porque você está dormindo. E Jesus tenta nos ligar nisso. Nós precisamos estar alerta e em oração, para que nós não caiamos em tentação. E ainda mais, o deserto tem o propósito de que nós recebamos a coroa da vida. Tiago capítulo 1, versículo 12 diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa de vida que Deus prometeu aos que o amam. Eu não sei você, mas eu quero a coroa de vida.
Então pode vir o deserto que for, o deserto do Saara, o deserto lá do México, qualquer deserto que se apresentar na minha frente, vai doer, eu sei que vai doer, eu sei que eu vou passar frio, eu sei que eu vou sentir medo, eu sei que eu vou passar calor, eu sei que eu vou passar fome, mas eu vou aguentar, porque o final daquele que é aprovado e aprovado é a coroa da vida. Se você tem esse desejo junto comigo, eu quero que você curve a sua cabeça agora, feche os seus olhos em direção a Ele. Eu espero de verdade que essa palavra tenha te alertado acerca desse momento que todos nós passamos e iremos continuar passando, para que nesse tempo nós tenhamos o discernimento sobre as vontades de Deus para nós, para que nós tenhamos o entendimento da vontade de Deus para nós, sobre o que Ele quer. Ele não quer desistência, Ele não quer negativismo, Ele não quer negação, Ele não quer fraqueza, Ele quer dependência, aproximação, Ele quer experiência, Ele quer nos presentear com coroa de vida. Eu não sei a dor, o medo que tem te afligido. Eu não tenho essa capacidade de medir, de mensurar, de falar que está sendo fácil, que está sendo difícil, ou como se eu falasse aguenta mais um pouco, como se fosse tão simples assim. E eu não tenho esse objetivo aqui. Eu não tenho o objetivo de dizer para você, com base na minha experiência, que isso vai passar, que a dor é temporária, que o frio é temporário, que a noite acaba, que o dia vem. Mas Ele tem esse poder. Ele é refúgio e consolador. Então não importa o tempo, não importa o tamanho do deserto, o que importa é que Ele venceu e Ele vai te conduzir à vitória. Senhor Jesus, socorre-nos nessa noite. Muitos de nós estão perdidos no meio do deserto. Muitos de nós até entraram confiadamente no deserto, mas desistiram, estão a ponto de se apagar, estão a ponto de retornar à base, estão a ponto de jogar tudo para o ar, porque a sua mente está apertada, oprimida, porque o seu corpo já não aguenta mais, talvez, ou porque não tem mais o discernimento espiritual sobre o momento que estão vivendo. Espírito de vida, da mesma forma como o Senhor os conduziu a esse tempo de deserto, eu te peço, fortaleça-os, renova a mente, renova as forças, traz o afago da tua presença, Espírito Santo. Na verdade, leva aos meus irmãos o conforto da tua presença, a segurança da tua presença e o entendimento desse tempo. Levanta aqueles que estão de joelhos e que não podem, não conseguem mais levantar. Levanta aqueles que estão se sentindo amedrontados, como o próprio profeta Elias já se sentiu, dentro de uma caverna, aprisionado. Mesmo com tantas experiências, ele foi aprisionado pelo medo. Mas o Senhor é fonte de vida, fonte de liberdade, fonte de amor, fonte de sabedoria. Por isso traz os seus filhos que estão dentro de uma caverna agora, para a maravilhosa luz, para o pleno entendimento da sua vida e do seu propósito, para uma renovada confiança e esperança no seu coração com relação aos seus propósitos. Nós precisamos de Ti, Jesus. Tu és o nosso socorro, Tu és o nosso refúgio, Jesus.
Muda, Pai, a direção dos nossos olhos como igreja para Ti. Tira os nossos olhos do medo. Tira os nossos olhos dos animais selvagens. Tira os nossos olhos da fome. Tira os nossos olhos do frio. Tira os nossos olhos das necessidades não atendidas, da dor. Faz-nos olhar à frente, Jesus. Faz-nos olhar à frente, Jesus, aos propósitos eternos que o Senhor tem preparado e separado para nós. Levanta a Tua igreja, Pai. Adestra a Tua igreja, Senhor. Corrige o nosso caminho, a nossa conduta. Prova-nos e aprova-nos, Jesus, para alcançarmos a coroa de vida. Venha nesse lugar. Venha sobre a igreja. Venha sobre as casas. Venha sobre os carros do Espírito Santo. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, e ainda alguns confiam na força do seu próprio braço. Mas eu confio em Ti, Jesus, o único perfeito, o único inculpável, o único que é fonte de vida e salvação. Eu confio em Ti, Jesus. Nós confiamos em Ti, Jesus. O mundo se abala, Pai. Os governos se abalam, Senhor. Tudo vai passar, mas o Senhor não passará. As Suas promessas não passarão. A Tua palavra de resgate e salvação não passará, Jesus. Então não importa o que aconteça, nós queremos continuar. Nós desejamos continuar. Nós desejamos permanecer e olhar para Ti. Socorre-nos, Senhor. Somos pequenos e frágeis. Somos pecadores, injustos, impuros. Mas Tu és a fonte de salvação e libertação, Jesus. Nós não somos nada, mas Tu és tudo, Deus. O grande eu sou. Tu és tudo, Deus. As respostas então estão em Ti. Os escapes estão em Ti. A saída está em Você, Jesus. O socorro está em Ti. A aprovação, Senhor, está contigo. Vem, vem e vem, Jesus. Vem, Jesus. Me leva ao deserto pra falar de amor, pra falar de amor. Como Oséias foi embora, me leva ao deserto pra falar de amor, pra falar de amor. Como Oséias foi embora, me leva ao deserto pra falar de amor, pra falar de amor. Como Oséias foi embora, me leva ao deserto pra falar de amor, pra falar de amor. Como Oséias foi embora. És o lugar secreto, Tu és o meu jardim, e eu te devolvo tudo. Vem sobre mim, Jesus. És o lugar secreto,
jardim e eu te devolvo tudo. Vem sobre mim, Jesus, és o lugar secreto, tu és o meu jardim e eu te devolvo tudo. Vem sobre mim, Jesus, és o lugar secreto, tu és o meu jardim e eu te devolvo tudo. Vem sobre mim, Jesus. Entrega a Ele nesse momento tua vida. Quão lindo. Entrega o teu olhar para Ele agora. Muda a direção dos seus olhos, ao invés de ir para baixo, olhe para o alto. Fiel Jesus. Tira os seus olhos de uma pessoa, tira os seus olhos do relacionamento, tira os seus olhos do dinheiro, do trabalho. Tudo isso vai passar, tudo isso vai acabar, todos eles vão te decepcionar. O Espírito Santo está te dando a oportunidade agora de olhar para Ele e encontrar salvação, meu amigo fiel, encontrar o caminho que você precisa, encontrar a saída que está à disposição. Ele deseja te tirar dessa condição agora e se aproximar de ti. Use esse momento para se aproximar dele, para se render, para se dobrar agora. Se renda a Ele. Me leva ao deserto pra falar de amor, pra falar de amor. Como Oséias foi embora, me leva ao deserto pra falar de amor, pra falar de amor. Como Oséias foi embora. Jesus, eu quero te pedir agora, para aqueles que decidiram entregar a sua vida a Ti, para aqueles que decidiram verdadeiramente mudar o caminho, mudar o trajeto, mudar a direção dos olhos. Se você é essa pessoa, coloca a mão no seu coração, onde você esteja, onde quer que você esteja. Não importa se tem alguém com você, mas o Senhor vai te receber. O Senhor vai te conduzir aos caminhos de vida eterna. Se tão somente você se propor a obedecê-lo e amá-lo com toda a sua força, você vai encontrar a salvação e a saída. Jesus, assim como um dia o Senhor me encontrou, assim como um dia o Senhor encontrou os meus irmãos e nos perdoou, e nos limpou, e nos sarou, e retirou de nós todas as mazelas, todas as doenças, todas as dores, que o Senhor possa agora retirar as dores dos meus irmãos, que nessa noite estão se colocando diante de Ti, Te recebendo como único e suficiente Senhor e Salvador das suas vidas. Que haja perdão de pecados sobre eles agora, que haja redenção, que haja transformação, que haja uma reabilitação da identidade de filhos sobre estes, que o Teu amor seja derramado de forma abundante nesse lugar agora, e que eles possam entender que são os Teus filhos amados, e que agora eles têm a fonte de vida eterna e de salvação sobre eles, sobre o comando das suas vidas, sobre a direção das suas vidas. Que a vida deles nunca mais seja a mesma, que o entendimento, o caráter seja completamente transformado, que o corpo seja transformado, tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Separa-os como nação santa para Ti nessa noite, Jesus.
Recebe-os como Tu tem nos recebido, dia após dia. Sim, as Tuas misericórdias se renovam para sempre. Receba-nos, aqueles que estavam desanimados, oprimidos, que o Senhor possa renovar a força. Eu sei que o Senhor renovou hoje. Que a Tua igreja tenha pleno entendimento de cada fase, de cada momento da vida, para que sigam no caminho da salvação, para que sigam no caminho da santificação, dia após dia, ano após ano. Que essa igreja, Pai, flua de acordo com a Tua santa vontade, seja aprovada e seja aprovada. Assim eu oro, te agradecendo por esse culto. Leva-nos em segurança para as nossas casas. Cada obreiro que se dispôs a estar aqui, cuida de cada irmão meu que está em casa, cada irmão que está aqui. Tu és a fonte de vida. Não há ninguém que possa mudar os Teus decretos, os Teus propósitos para nós. Só o Senhor é Deus sobre a nossa vida. Por isso que os Teus anjos estejam acampados ao nosso redor, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Guarda essa igreja, Pai, e que ainda hoje cesse todo mal nessa cidade. Que a partir de amanhã nós tenhamos tranquilidade, paz e alegria em poder estar aí. Nós te agradecemos, nós te louvamos, porque o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Amém e amém. Um forte abraço, uma boa noite para todos vocês. Que Deus possa continuar protegendo e guardando a vida de cada um de vocês. Amém? Pra falar de amor, pra falar de amor, como Oséias foi embora, me leva ao deserto pra